Oi, eu sou a Gabriela Baia e esse aqui é meu podcast com a Isabela Raidrich sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso. E esse aqui é o episódio 17 da série Reflexos nos Dias Atuais. Espero que vocês gostem. Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro no dia 18 de junho de 1931. E como seu pai era militar, em 1934 ele se mudou para São Paulo com a sua família. E como ele entrou para a política, Gabi? Em 1978, Fernando se tornou suplente de Franco Montoro para o Senado, pelo MDB, com 1 milhão de votos. E em 1983, com a eleição de Franco Montoro para o governo de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso assumiu como senador. Neste mesmo ano, torna-se articulador da campanha pelas direitas já. Lembro dele ter perdido alguma eleição, Isa. Sabe para quem foi? Em 1985, ele perdeu as eleições para Jânio Quadros. E em 1986 foi reeleito para o Senado e nesse mesmo ano fundou o Partido Social Democrático Brasileiro, o PSDB. O novo partido trazia membros do PMDB, que faziam críticas ao presidente José Sarney. Em 1988, foi membro da Assembleia Nacional, que elaborou a Constituição e, em 1992, no governo de Itamar Franco, ocupou a pasta das Relações Exteriores e, um ano mais tarde, foi nomeado ministro da Fazenda. Ele ficou bem conhecido pelo Plano Real, né, Gabi? Mas o que foi isso, você sabe? Isa, sua principal tarefa no Ministério da Fazenda era conter a inflação e reorganizar a economia. Com um grupo de economistas, ele elaborou um plano gradual de estabilização e, em março de 1994, foi criada a Unidade Real de Valor. Este era um indexador que passaria a corrigir diariamente preços, salários e serviços como se fosse uma espécie de moeda. Ah, era isso mesmo, Gabi. Agora até me lembrei que foi aí que o real apareceu. Tinha o valor de uma URV, equivalente a 2.750 cruzeiros, moeda que acabou desaparecendo. Com a introdução do real, a inflação foi a níveis mínimos e Fernando Henrique se tornou candidato natural dos partidos do governo às eleições presidenciais. Verdade, Isa. Ele usou a sua campanha do Plano Real, venceu as eleições do primeiro turno e assumiu o cargo em 1º de janeiro de 1995. O seu governo foi uma série de reformas constitucionais consideradas essenciais para modernizar o país e garantir a estabilidade econômica. Tiveram várias coisas que marcaram o seu governo, né, Gabi? Sim, Isa, seu governo foi marcado pela quebra do monopólio estatal do petróleo, das telecomunicações e da energia elétrica e a privatização de estatais. Várias dificuldades surgiram e somaram-se aos reflexos da crise asiática e da crise da Rússia. A saída do governo foi recorrer aos empréstimos e assessoria técnica do FMI. Acho que estou esquecendo de alguma coisa. O governo Fernando Henrique também foi marcado pela reforma do funcionalismo público e pelas privatizações, Gabi. No seu segundo mandato, a fim de conseguir apoio para sua reeleição, em 1998, o PSDB mandou ao Congresso um projeto de lei que garantia a reeleição para os cargos do Executivo. A lei foi aprovada e, em meio quadro de crise econômica, ocorreram as eleições de outubro de 1998. Com o êxito do combate à inflação, Fernando Henrique conseguiu reeleger-se. Mas com o desemprego e a inflação voltando a ameaçar o Brasil, o governo teve que realizar novos acordos com o Fundo Monetário Internacional. Este exige o controle do gasto público e aumento da produção como condição para novos empréstimos. Isso leva à criação da Lei de Responsabilidade Fiscal para estados e municípios. Apesar das várias crises externas que impactaram a economia brasileira durante os 4 anos do segundo governo e graças à continuidade do Plano Real, a inflação se manteve baixa. Mesmo assim, os problemas históricos com a má distribuição de renda, desigualdade social e precariedade na saúde e na educação não foram resolvidos. Por esta razão, em 2002, não conseguiu fazer o candidato do PSDB, José Serra, ganhar as eleições que foram vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva naquele ano. Então, Isa, após o término do seu mandato, Fernando não concorreu a nenhum cargo político, mas ele continua ativo dando entrevista, publicando livros e participando de debates sobre a situação política brasileira. Ele se tornou uma das vozes dissonantes do governo Lula, criticando algumas das suas decisões do seu governo.
A fim de preservar o legado do seu governo, ele criou em São Paulo o Instituto Fernando Henrique Cardoso, aberto a todos os interessados em conhecer mais sobre esse período da história do Brasil. O governo de Fernando Henrique Cardoso ainda nos influencia no dia de hoje, pois usamos o real, a privatização de empresas estatais e a mudança da legislação que rege o funcionamento público. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre esse governo. Não se esqueçam de assistir os outros episódios dessa série. Tchau!